convidado, Cléo Oliveira, presente-os, por favor. Então, hoje temos entrevista aqui no Direto ao Ponto. O defensor público Pedro Alexandre está conosco. Também o Renan de Oliveira, que é servidor da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Eles estão representando a Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos aqui do Estado e também o Sindicato dos Servidores da Defensoria Pública. Hoje, os servidores e os defensores e defensoras públicas fazem uma mobilização, não é isso? Vou passar a palavra para eles, vão explicar melhor esse dia de mobilização aqui em Palmas e também no todo o Tocantins. Bom dia, doutor Pedro, bom dia, Renan. Bom dia, Cléo, bom dia, André, bom dia, Fernando, bom dia, meu colega e amigo Renan. Hoje a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado, junto com o Sindicato dos Servidores da Defensoria Pública, se organizaram uma mobilização junto à Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins para levar à tona, trazer a discussão o funcionamento da Defensoria e o tamanho do orçamento para continuidade dos trabalhos da Defensoria Pública do Estado no próximo ano de 2020 e nos anos seguintes também. Estamos diante de um cenário em que houve uma proposta de redução do orçamento da Defensoria Pública e, caso venha a ser aprovado desta forma, poderá haver grave comprometimento da prestação do serviço da Defensoria Pública, prestação do serviço de atendimento de saúde, das questões de família, nas questões cíveis, mesmo nas questões criminais. Então, para tentar reverter, tentar chamar a atenção tanto dos deputados quanto da população para a importância da continuidade desse serviço, é que surgiu a ideia dessa mobilização. E hoje a gente pode dizer que se o orçamento for aprovado da forma que está, o atendimento às pessoas que precisam, os assistidos, ele fica comprometido? Acho que esse é um dos porquês da mobilização, né? Sem dúvida, Cléo, esse é o ponto principal, na verdade. A proposta, como enviada pelo Executivo, reduz o orçamento da Defensoria Pública, cortando valores que já foram repassados esse ano e que, sem dúvida, vão terminar por implicar numa redução de serviços prestados, ou com aumento de filas, diminuição de equipes, o que implicaria aumento de filas de espera na Defensoria Pública ou mesmo fechamento de algumas unidades no interior, que é o mais preocupante. São quantas unidades hoje da Defensoria? A Defensoria Pública está presente nas 42 comarcas. Hoje, em qualquer lugar do Tocantins onde tenha um fórum, onde tenha acesso à justiça, tem uma Defensoria Pública que termina por fazer esse direito das pessoas necessitadas, que não tem condição de contratar advogado, Com a redução orçamentária, com o corte proposto nesse momento, a perspectiva é de redução de equipes, inclusive de fechamento de algumas dessas unidades, o que nos causa muita preocupação, porque vão ter pessoas no estado do Tocantins que vão precisar acessar a justiça e não vão conseguir. O assistido ou a pessoa que precisa do atendimento, ele pode ir em qualquer uma das comarcas ou só na sua comarca mesmo? Como é que é, doutor Pedro? Em regra, eles podem ir na comarca de onde eles residem, a mais próxima. A mais próxima normalmente é essa, né? Porque às vezes a gente sabe que geograficamente você está mais próximo de uma e não da sua mesmo. Qualquer pessoa do estado do Tocantins hoje pode ir na defensoria mais próxima da sua casa. Ele será atendido. E nós estamos falando de um corte de que tamanho? Qual é a diferença do orçamento proposto para 2020 do que foi executado em 2019? A proposta é de um corte de quase 10%. A execução orçamentária da Defensoria Pública foi em torno de 165 milhões no ano de 2019 e a proposta do Estado do Tocantins é que seja menos de 154, não é isso, Renan? 154 milhões. Eu gostaria que o Renan falasse um pouco também sobre o posicionamento dos servidores nessa mobilização. Como é que vai ser isso? Hoje e amanhã, que são os dias dessa mobilização, como é que vai ser o atendimento? Os servidores também estão apoiando essa mobilização? Bom dia, Cléo, bom dia, André, bom dia, Fernando, bom dia demais telespectadores. Cléo, hoje os servidores do Estado da Defensoria estão em mobilização geral. Então nós vamos ter servidores que vão vir para Palmas hoje, de Araguatins até Aurora. Então nós temos servidores de todas as unidades da Defensoria do Estado vindo para Palmas, os que não chegaram estão para chegar. Como ressaltando o que o doutor Pedro disse, a mobilização hoje ela é geral da Defensoria Pública. E eu ressalto também, doutor Pedro, que a gente ontem nas reuniões conversava, isso é um movimento que nunca aconteceu na história das defensorias do Brasil inteiro.
Então, pela primeira vez na história das defensorias do Brasil, servidores e defensores estão unidos em prol de uma causa. Ressaltando também, Cléo, que a gente discute isso também, que a gente hoje ele não faz um papel simplesmente de defensor da classe, de pé tá defendendo os membros, os defensores, o sindicato tá defendendo os servidores. É quase que uma tutela da comunidade. A defensoria é uma construção, é um patrimônio de toda a sociedade tocantinense. Então, esse movimento nasceu, essa mobilização ela foi fomentada em prol também e principalmente do atendimento à comunidade, para que a sociedade tocantinense não perca um patrimônio que foi duramente conquistado por cada tocantinense ao longo da sua história. Hoje nós temos a Defensoria Pública mais bem estruturada do Brasil, se não a mais com certeza uma das 2 ou 3 mais bem aparelhadas. A única de um estado com dimensões quase de país, se a gente for fazer um paralelo com a Europa, que tem defensoria instalada em todas as unidades judiciárias, como o Dr. Pedro falou, onde tem um fórum, tem uma defensoria. Pegando um gancho na pergunta do Fernando também, Fernando, a defensoria ela é bem peculiar, né, na questão do atendimento, porque vamos supor que o assistido ele tem um processo lá em Gurupi, mas ele reside lá em Palmeirópolis, ou ele reside lá em Araguaína. Ele pode procurar a defensoria da unidade de onde ele reside, lá de Araguaína, e o defensor vai fazer o atendimento dele e vai peticionar no processo dele lá em Gurupi, não necessitando que ele gaste o seu dinheiro para ir deslocar lá em Gurupi para procurar a defensoria. E isso também é parte dessa construção. E como o Dr. Pedro ressaltou, se a gente tiver essa perca orçamentária da ordem de quase 10% do nosso orçamento, vai inviabilizar muito serviço, especialmente as unidades menores, aquelas unidades das cidades menores. Então a gente fica bastante receoso e ressaltamos que é um movimento único de defensores e servidores nesse momento. Para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, assim, a gente tem números de quantos atendimentos em 2019, por exemplo, e que tipo de atendimentos mais comuns, assim, às vezes a pessoa vê aquela ação coletiva, mas não vê a história das pessoas individuais que buscam a defensoria. Só você, antes de responder sua pergunta, André, só ressaltar uma questão que você falou que eu também acho importante frisar, da questão das tutelas coletivas. A Defensoria Pública ela tem a capacidade de mover ação que a gente chama de coletiva, ações de largo espectro, que pode afetar, beneficiar um número infidado de pessoas. E somente a Defensoria Pública tem essa capacidade no que a gente chama, no que a gente tange do serviço de representação judicial. Então, ninguém mais tem essa capacidade. Então, isso vai ser afetado também. Então, isso é um problema até para o judiciário, que isso vai aumentar em muito o número das ações. Mas, no que tange os atendimentos, de janeiro a outubro desse ano, dados da nossa corregedoria, foram realizados 154 mil atendimentos em todo o estado. Isso dá uma média de mais ou menos aí nas minhas contas 15 mil por mês. Se a gente for pegar em dia útil, média de 700 atendimentos por dia útil. Todo dia que a Defensoria abre as portas, são 700 atendimentos em todo o estado. Hoje, para a gente encerrar, né, eu queria saber do Dr. Pedro a orientação sobre hoje, já que vai ter essa mobilização, né? Qual que é a orientação para as pessoas assistidas, para elas não perderem viagem, digamos assim, que o atendimento pode ser comprometido, né? Sim, Cléo, a orientação as atividades estão suspensas, mas a Defensoria permanece com o atendimento das demandas urgentes, as pessoas que estão com demanda de saúde, que precisam de uma tutela rápida ou com um mandado de intimação, réus presos, que tenham prazos a serem cumpridos na justiça, vão ser atendidos normalmente em nossa instituição. Tem servidores e defensores lá apostos para essas demandas urgentes. Aqueles que não se enquadrarem nessa questão tida como urgentes serão remarcados para a data mais próxima possível. Talvez ainda nessa semana ou na próxima semana após o recesso. E o ato que vocês vão fazer para a gente ir encerrando, queria que vocês falassem o local, né? Quem quiser participar, como é que funciona esse ato, que horas vai ser? Então, existe um convite para toda a sociedade civil organizada. Nós já temos notícia de que pessoas lá da Vila Grotim estão vindo, setor Taquari, setor Santa Fé, que
todos estão vindo para a Assembleia. A gente convida toda a sociedade civil organizada, você que já foi atendido pela Defensoria alguma vez, ou que não foi atendido, mas que tem um carinho pela Defensoria, como eu ressaltei, a Defensoria é uma conquista do Tocantinense. A partir de 8 horas agora da manhã, a gente vai estar em concentração total na frente da Assembleia Legislativa do Estado, com uma forma de mostrar para os deputados que a Defensoria é uma conquista de todo tocantinense, que a gente não pode ter essa perda orçamentária. E os deputados têm esse poder, os deputados nesse momento eles podem corrigir essa distorção. Então a gente do sindicato tem confiança, a gente acredita que os deputados vão se sensibilizar com essa questão e rever esse corte orçamentário na proposta da Defensoria. Perfeito, obrigado, Renan, doutor Pedro, obrigado, prazer revê-los. 7h41, tem música, tem intervalo, a gente volta já com